60% da população vai pertencer à classe média até 2018, segundo Dilma Rousseff. Câmara de Vereadores de Curitiba lança projeto para incentivar ética e cidadania nas escolas públicas. Campanha incentiva grávidas a optarem pelo parto normal ao invés de cesárea. Futebol americano conquista cada vez mais adeptos em Curitiba. E a agenda cultural desse fim de semana na capital, agora no Notícia em Foco. Boa noite. Boa noite. Curitiba apresenta um carro para cada 1,5 habitante. Este índice é semelhante ao dos países desenvolvidos e, para melhorar a mobilidade na cidade, Curitiba inaugura o Centro de Controle Operacional. Atualmente, Curitiba tem 1.260.240 veículos, segundo números atualizados do Detran de fevereiro de 2012. Ou seja, uma relação entre um carro para 1,38 habitantes, gerando caos e crítica dos moradores. Para mim, ultimamente, está muito caótico, né? Ninguém não respeita ninguém. O fluxo está muito grande, né? De um modo geral, o trânsito tem aumentado bastante, mas isso é comum para uma cidade que cresce. E muitos locais também estão sendo realizados uma série de obras da prefeitura, o que acaba complicando um pouco o trânsito naquela região. Instalado na Urbis, o Centro de Controle Operacional vai acompanhar o que acontece nos ônibus e nas ruas, sendo um controle online e comunicação direta entre motoristas de ônibus e trânsito em geral. Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana de Curitiba, está funcionando há 1 semana e meia o Centro de Controle Operacional, que dá início ao Sistema Integrado de Mobilidade, que tem por objetivo ajudar o usuário ao deslocamento, como, por exemplo, informando o horário de chegada do ônibus na estação, por meio de painéis eletrônicos explicativos. Eu tenho uma equipe de transporte coletivo que opera em tempo real os ônibus e tenho uma equipe de engenheiros de trânsito e engenheiros de tráfego do CTA, que é a parte semafórica, e também na engenharia de tráfego, efetivamente, que operam o trânsito em tempo real também. Através de câmeras, eles conseguem visualizar os problemas nas vias e podem colocar as mensagens nos painéis. O Centro de Controle Operacional CCO tem por função organizar e orientar o tráfego de veículos e pedestres em tempo real. O CCO dá início à implementação do SIM, Sistema Integrado de Mobilidade, obra da cidade que faz parte do PAC da Copa. Até 2014, o CCO vai atuar com 711 câmeras e 46 painéis de trânsito. De Curitiba, Diego Fernando Lasca. Com a coleta do lixo tóxico em espaços públicos, a Prefeitura Municipal de Curitiba tem procurado conscientizar a população sobre a importância de se dar um destino adequado a este tipo de resíduo. Caminhões da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vão fazer coleta de lixo tóxico domiciliar na próxima sexta-feira, na Praça Rui Barbosa, e no sábado no Terminal Cities do Cristo Rei. A coleta será feita das 7h30 da manhã às 3 da tarde. A coleta de lixo tóxico é feita pela Prefeitura nos 25 terminais de transporte da cidade, num sistema de rodízio. Podem ser levadas pilhas, baterias vencidas, embalagens de inseticidas, latas de tintas, remédios vencidos, óleos de origem animal ou vegetal e lâmpadas fluorescentes, até 10 unidades. Em ano de eleições, todos se preocupam com o futuro da política do país. Mas um colégio de Curitiba tem ensinado aos alunos que política é algo para se preocupar durante toda a vida, inclusive na infância. A política é uma preocupação geral e o voto é uma decisão de extrema importância na sociedade. E os alunos do ensino fundamental do Colégio PET, em Curitiba, têm aprendido bem essa lição. Na última sexta-feira, o prefeito Luciano Dutti e o presidente da Câmara de Vereadores, João Cordeiro, estiveram no colégio para a cerimônia de posse da nova gestão do projeto Cidade Mirim. O projeto ensina as crianças a administrarem uma cidade e a serem cidadãos conscientes da importância que a política tem na vida de todos. Fiquei muito feliz de participar deste evento, um evento muito importante para a cidadania, participação das crianças que participaram do processo eleitoral, reelegeram prefeito, vice-prefeito, vereadores. Eu acho que é uma demonstração de cidadania, respeito. A escola está de parabéns
por essa demonstração de cidadania. A gente espera que exemplos como estes prosperem em outras escolas da rede pública ou da rede privada. Para também despertar essa consciência cidadã e crítica nos alunos da rede pública de ensino, tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei que prevê a implantação das disciplinas de ética e cidadania nas escolas da rede municipal de ensino. O autor do projeto, o vereador Jorge Amawaki, nos conta que a ideia foi baseada na cultura japonesa. O Japão, eu acho que agora, nesse tsunami que houve aí, já deu uma grande lição ao mundo, né, da civilidade do povo. Isso vem do berço escolar, entende? É porque a educação lá no Japão é levada muito a sério. O projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões da Câmara e depois julgado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito de Curitiba. Mas, sem dúvidas, é uma excelente oportunidade para transformar o futuro da política brasileira. Você sabia que a maioria dos crimes contra os cofres públicos no Brasil são cometidos para financiar ou investir em campanhas eleitorais? Para saber a opinião dos curitibanos sobre este dado, nossa equipe foi às ruas de Curitiba e você confere agora o resultado dessa enquete. Segundo informações do GAECO, Grupo de Ação Especial em Combate ao Crime Organizado, a maior parte das verbas desviadas dos cofres públicos tem como destino o financiamento de campanhas eleitorais. Isso causa grande revolta da população, já que esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas, como saúde e educação. Tem muitos hospitais, postos de saúde principalmente, que estão precisando de verbas, né? Tanto é os médicos não estão querendo mais trabalhar na prefeitura, porque o salário deles é muito baixo, né? E as escolas também, que tem muitas escolas fechando, porque por causa da manutenção, não conseguem nem fazer manutenção na escola, né? E os políticos ganhando com isso, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que escolher políticos honestos, políticos que transmitem segurança. Eu acho que o povo é o grande fiscal de tudo isso. A população espera que o dinheiro jamais seja desviado. Na hora de votar, a gente tem que sempre analisar muito bem os candidatos e tentar acreditar, né, nas propostas que ele nos oferece. Se o dinheiro é nosso, a gente deveria tomar conta, sim, do destino dele, se está sendo feito o que foi proposto mesmo. Acho que cada um fizer o seu voto, cada um votar com consciência, podemos mudar o Brasil com certeza. Realmente a gente tem visto que os políticos têm investido muito em propaganda política e na verdade prometem, fazem grandes campanhas, mas na hora que estão lá para nos ajudar, para fazer o que a gente espera, não fazem e sempre saem depois as reportagens denunciando os desvios e o que eles passam a mão no nosso dinheiro. Hoje em dia está muito difícil confiar num político. Isso tudo é um alerta para que este ano a população exerça seu dever de voto com consciência. A seguir, as preparações para as vendas do Dia das Mães. E a importância do parto normal na vida do bebê. A presidente Dilma Rousseff declarou em uma entrevista nos Estados Unidos que a classe média brasileira vai representar 60% da população até 2018. Para economistas, esta nova classe média está movimentando a economia, principalmente com gastos em serviços. Nos últimos 8 anos, cerca de 40 milhões de pessoas deixaram as classes Z e D para formar a nova classe média brasileira. A queda da inflação, o aumento do salário mínimo e do emprego formal são fatores que contribuíram para essa mudança. Com os resultados positivos da economia, essa população que representa mais de 50% do potencial de compra do país está consumindo mais. A nova classe média está gastando mais com serviços do que com bens de consumo. Hoje, a cada R$100 desembolsados, R$ 65,20 são com serviços e R$ 34,80 com produtos. Uma série de modificações aconteceram no nosso país
em função da ampliação da classe média. Aumentou expressivamente a movimentação de restaurantes, de hotéis, a alimentação fora de casa também cresceu de uma forma significativa, as viagens aumentaram. Com renda maior, a classe média está incluindo mais serviços como viagens, TV a cabo, internet, pet shop e refeições fora de casa, lista de compras. Giovanni é um exemplo de quem está gastando mais com esses serviços e não consegue mais viver sem eles. Costumo sair bastante, gasto uns R$300 por mês. Né? Pesquisa recente realizada pelo site Global Property Guide mostra que os imóveis do país tiveram uma valorização nominal de 27,8% no ano passado, segunda maior do mundo. No total, foram pesquisados 35 países e desses 22 apresentaram desvalorização. Os fatores que levaram a essa desvalorização foram o fraco crescimento econômico, o endividamento dos países ricos, a baixa confiança do consumidor, o alto nível de desemprego. Com a aproximação do Dia das Mães, os consumidores já se preparam para gastar mais. E os comerciantes já estão prontos para atender a demanda do público. Para este ano, a Associação Comercial do Paraná prevê aumento de 6% nas vendas. Há menos de 2 semanas para o Dia das Mães, 60% dos comerciantes de Curitiba acreditam que as vendas desse ano serão superiores à do ano passado, com média prevista de 6%. Com isso, 70% dos comerciantes pretendem dar algum tipo de desconto aos seus clientes, priorizando os descontos no pagamento à vista. Os consumidores também pretendem gastar mais do que em 2011, e os presentes mais citados são roupas, perfumes e calçados. O mundo moderno faz com que os partos fiquem cada vez mais programados. Entretanto, é necessário que as mulheres tenham acesso à informação e controle deste momento tão importante em suas vidas. É aí que entra a questão do parto humanizado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a desocupação mais rápida dos leitos hospitalares e a comodidade de médicos e mulheres que não se permitem mais investir tempo são algumas das causas apontadas do grande número de cesáreas no mundo. 50% das mulheres que são atendidas pelo SUS realizam cesariana. Já para as mulheres que são atendidas por plano de saúde, o número sobe para 85%. Esses números são alarmantes, já que a OMS recomenda que apenas 15% das mulheres realizem a cesárea. A gente vive um momento aqui de discutir as questões do modelo tradicional do parto, né? Em que a mulher ficava isolada dentro do centro obstétrico e sem a presença de acompanhante, sem presença de alguém para auxiliá-la. O parto humanizado não deve ser entendido como uma modalidade, mas como um processo que busca respeitar as vontades da mãe, além de evitar procedimentos desnecessários. Uma função não muito conhecida, mas fundamental durante a gestação, é a doula. A função da doula é prestar um apoio emocional, físico e afetivo à mulher. Tem também essa função de ser mais uma pessoa conhecida, uma pessoa que ela confia, que sabe das vontades dela com relação ao nascimento do bebê. Uma minoria de mulheres no Brasil sabe que suas vontades devem ser atendidas e respeitadas durante o parto. Esse quadro comprova a falta de orientação dada pelos médicos e sistemas de saúde. Minha primeira filha nasceu de cesárea, não foi uma opção, é um processo mais cultural que acontece no Brasil, com os planos de saúde, os médicos acabam optando por uma certa conveniência em fazer a cesárea. E eu percebi que, além de tudo, eu me preparei para ser mãe, eu arrumei um enxoval, fiz toda a decoração das coisinhas, mas as informações a respeito de um trabalho de parto, de como funciona, eu busquei pouco. Eu já escolhi desde a primeira vez, não tinha buscado as informações certas e agora, a partir da segunda, eu acredito que eu já estou buscando um pouco mais de informação para que esse procedimento venha a se concretizar até o fim. A seguir, a procura pelo futebol americano. Não perca também a agenda cultural para este fim de semana. O Brasil sempre foi conhecido por ser o país do futebol, mas agora tem uma outra modalidade conquistando os brasileiros e ganhando adeptos em todo o país, inclusive em Curitiba. É o futebol americano. Não é só o tradicional futebol que leva a torcida ao estádio. Outra modalidade que vem chamando a atenção é o futebol americano.
Nem a chuva impediu o fiel público do futebol americano de comparecerem à partida entre Curitiba Hurricanes e Curitiba Crocodiles, no Clube Imperial, localizado no bairro do Moçungue. Durante todo o jogo, a torcida canta e incentiva o time, criando clima de rivalidade. O presidente da Hurricanes falou sobre o esporte. Na realidade, a divulgação e a organização do campeonato. O pessoal tem trabalhado de forma efetiva na organização e na divulgação. E o esporte em si, ele agrega bastante. O torcedor destaca o ambiente familiar e calmo do estádio. Aqui tem um monte de gente torcendo para o Crocodiles, aqui já tem um pessoal que torce pelo Hurricanes. Então ainda é um ambiente bem legal, você vem com criança, tem um monte de pessoas com família, né? Então é muito legal. Para o jornalista Matheus Dias, que já cobriu o Super Bowl, a mídia tem papel fundamental no crescimento do esporte. Quando a gente teve o nosso primeiro jogo em 2008 de futebol americano com equipamentos, saiu até na capa da Gazeta, que é o nosso principal jornal aqui de Curitiba. O jogo foi um sucesso, foram mais de 2.000 pessoas assistirem para um esporte que está começando. E desde esse primeiro momento a imprensa sempre ajudou. Então, quando tem jogo, os veículos ajudam com notas, chamando o público. Isso sempre ajuda a levar mais gente para o esporte, que é assim que começa a difundir. A pessoa indo para o campo assistir e comentando, levando outros amigos e a coisa vai para frente, né? A Ponte Preta recebe o São Paulo em Campinas e o Vitória joga em Salvador contra o Botafogo. Pela Copa Libertadores, o Corinthians enfrenta o Emelec, no Equador. Também hoje o Vasco recebe o Lanús, da Argentina. O jogo acontece no São Januário. E pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro hoje. E você acompanha por aqui a transmissão ao vivo a partir das 10 para as 10 da noite. Hoje em dia, não é preciso ir até o museu para apreciar uma obra de arte. A cidade está cheia de muros e paredes pintados por artistas curitibanos. Curitiba é berço de arte. Não é de hoje que a capital paranaense é reconhecida como referência em cultura visual. Um dos pioneiros a levar a arte para as ruas foi Poti Lazarotto, que criou painéis que embelezam toda a cidade. O público curitibano está acostumado a ver obras de arte somente em locais fechados, como aqui no Museu Oscar Niemeyer, que já abrigou exposições de artistas do mundo todo. Contudo, ao andar pelas ruas, o curitibano também pode encontrar intervenções urbanas em tapumes, muros e viadutos. Desde Poti, a arte de rua ganhou novos significados. Além de representar lembranças e personagens de uma Curitiba de ontem, a arte contemporânea passou a refletir o contexto de uma sociedade em constante transformação. O que motiva o sujeito a produzir algo, né? Por exemplo, quando ele tem a possibilidade de fazer algo na rua, porque ele está interessado que aquilo, de alguma forma, entre no cotidiano das pessoas, né? Se você for pensar um trabalho na rua, ele vai estar ali em meio a uma infinidade de outros ruídos, né? Interferências, né? Enquanto que num espaço positivo a gente já está acostumado com a ideia do cubo branco, né? Essa coisa de um espaço mais próprio para aquilo, né? A gente vive um momento posterior em que o trabalho dos artistas na rua foi totalmente incorporado. Você vê em anúncio publicitário, você vê no próprio trabalho nos museus também tem referência a algumas coisas da rua. Ou seja, as pessoas já se acostumaram com essa linguagem. E agora você confere a programação cultural para esse fim de semana em Curitiba. No Museu Oscar Niemeyer está em cartaz até o dia 20 de maio a exposição Antanas Súticos, um olhar livre, que reúne 120 imagens do célebre fotojornalista lituano. O museu é o primeiro do Brasil a receber a amostra. Acontece nos dias 18 e 19 de maio o Festival de Música Lupa Luna, com a presença de diversos ícones da música nacional e internacional, como Jota Quest, Skank e Concrete Blonde. O ex-titã Arnaldo Antunes vai aproveitar o festival para lançar o novo disco, que celebra seus 30 anos de carreira. O Teatro Guaíra recebe na sexta-feira, dia 11, o cantor Daniel, na turnê que promove seu último trabalho, Para Ser Feliz. O repertório contém 20 músicas inéditas, além de conhecidos sucessos do cantor. No Teatro Positivo, o espetáculo fica por conta da banda sueca Roxette, que volta ao Brasil para a abertura da turnê Neverending Tour. O show único em Curitiba acontece no dia 8 de maio. O Jornal Notícia em Foco fica por aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite.